Fala, meu povo, eu sou Odessei Oliveira e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre mim, sobre a minha história na época em que eu estudei num dos lugares mais inusitados que eu poderia estudar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Brincadeira, na verdade eu estudei num lugar chamado ETEC, para ser mais exato, na ETEC São Mateus, que não fica exatamente em São Mateus. Mas isso começou tudo em 2013. Em 2013 eu trabalhava já há algum tempo numa empresa que é muito próximo da minha casa, é muito próximo de onde eu moro. Hoje eu não trabalho mais lá, trabalho em uma outra empresa. Mas na época, por coincidência, eu fazia escola de música, eu estudava música em um conservatório que era em frente à empresa que eu trabalhava. E eu fazia violão, estudei lá durante 2 anos. Nesse período estava tudo muito bem, tudo muito legal, mas em 2013, ali depois da metade de 2013, eu já ali perto dos meus 21 anos, eu comecei a achar que eu tinha que fazer alguma coisa diferente daquilo que eu já estava fazendo. Eu conversei com alguns amigos dali de onde eu trabalhava e pensei, eu preciso achar algum curso, alguma coisa para mim fazer fora da música. Porque apesar de eu gostar muito de música, ter um amor muito grande pela música, mas eu não tenho talento para a música. Eu até que canto razoavelmente legal, mas eu fazia instrumento, né? Eu tocava violão, fazia curso de violão. E tudo que eu aprendi foi na raça, né? Ali com o professor, tudo, repetição, fazendo os exercícios, mas eu não tenho um talento natural para tocar. Então eu pensei assim, eu preciso fazer um curso, alguma coisa que me dê uma característica, uma habilidade, vamos dizer assim, além da música, além do básico ali. Foi então que eu comecei a procurar e pesquisei, até achei alguns cursos técnicos. Eu queria fazer algo voltado para a área do hardware, né, de computação, até software e tal. Mas os cursos que eu achei, eles eram num valor muito elevado, né, que eu não tinha condições de arcar naquela época. Um curso técnico, ele estava mais ou menos ali num valor, para vocês terem uma ideia, de uma faculdade, né, o que é um valor exorbitante até nos dias de hoje para um curso técnico. Se é para uma faculdade, imagine para um curso técnico. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Foi então que, durante as minhas pesquisas, vamos dizer assim, eu achei uma instituição do governo que se chama Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza é responsável pelas ETECs e pelas FATECs, né, que são ensinos, né, tanto técnicos como tecnólogos. Então eu fui pesquisar alguma coisa que me interessasse. Eu achei uma unidade da FATEC muito próximo da minha casa e também achei uma unidade da ETEC, que não é tão próximo da minha casa. Eu vi que ali tinha um curso chamado eletrônica, um curso técnico em eletrônica. E foi o que me chamou mais a atenção. Eu comentei com um amigo meu do trabalho da época, que se chama Pedro, e a gente então decidiu se inscrever nesse curso. Na época, se eu não estiver muito enganado, eram 3 pessoas para uma vaga. E olha que o curso de eletrônica nem era um dos mais concorridos assim. Eu já estava parado ali mais ou menos há uns 2 anos sem estudar, né? Eu tinha me formado em 2011. Então foi um pouco ali preocupante, né? Eu fiquei um pouco receoso de não conseguir entrar na ETEC para fazer esse curso que na época eu queria muito, eu realmente estava muito interessado. Bom, eu fiz a prova era o seguinte, eram 50 questões, você tinha que acertar 25 para passar. Você acertava 25 e você passava na prova. Mas isso ainda não era determinante para que você entrasse na turma. Era uma turma de 40 alunos e para entrar você tinha que fazer a pontuação do primeiro ao 40º.
Na época, eu acertei 34 questões. Eu não acho que hoje, depois de todo esse tempo, eu conseguiria acertar essas mesmas 34 questões, né? Muito tempo já passou. Mas na época eu consegui. Fiquei ali entre os 20 primeiros, se eu não estiver enganado, fiquei em 19º e consegui passar, assim como o Pedrão, que trabalhava comigo na época, também passou na ETEC, e ele ficou ali também por volta dos 20 primeiros. A gente ficou ali mais ou menos com a mesma pontuação. Certamente que sim. Essa prova foi no final de 2013 e em 2014, em janeiro de 2014, eu fui lá, né, para ver a lista de classificação, né, os que foram aceitos no curso, e fazer a minha matrícula, ver o que precisava ali, mais ou menos, tudo mais. Eu já sabia, já tinha visto no site e fui lá fazer a minha matrícula. Se eu não estiver muito enganado, as aulas começavam em fevereiro, né, e numa quinta-feira, por aí de fevereiro, dia 14, 13, eu não vou lembrar exatamente, mas eu saía do trabalho e ia direto para a ETEC. Eu e o Pedro, a gente ia junto, o que facilitou muito naquela época não ir sozinho, né, pela área que era ali. O curso ele acontecia na ETEC São Mateus. Acontece que a ETEC São Mateus não fica em São Mateus. A ETEC São Mateus fica na Aricanduva, na Avenida Aricanduva, um pouco depois ali do Shopping Aricanduva, para quem conhece. Véi, que viagem é essa, véi? E eu, né, sou aqui da Vila Carrão, então eu pegava o elétrico São Mateus, que me deixava muito próximo da ETEC. O grande problema é que ali, né, pelaquela região, é muito comércio, tem muito comércio ali. Então à noite, depois que o comércio fecha, aquela área fica totalmente vazia. Mas, enfim, eu saía do trabalho, ia com o Pedro e tudo bem. A gente fez esse trajeto ali por 2 anos, que era o tempo do curso. Eram 4 semestres, com um total de 2 anos de duração. Eu lembro bem que nas primeiras aulas foi meio esquisito, porque tinha um povo que era mais velho, né? Eu tinha ali 21 anos ainda, e tinha um povo que era bem mais novo também, né? Tinha gente que não tinha nem terminado o ensino médio ainda, e literalmente ali tinha pessoas de todas as idades. 99% era homem, né? Só existia uma mulher, que hoje trabalha comigo, a Juliana, a responsável do setor onde eu trabalho, e ela era a única mulher que estava ali, né, que fazia parte daquele grupo de alunos. Mas falando um pouco mais das pessoas ali, teve algumas, obviamente, que eu já não gostei de cara, que eu já não bateu ali muito bem as ideias e tudo mais, e teve outros, né, que se tornaram amigos, que eu comecei a conhecer naquela época e que são grandes amigos meus até hoje. Logo no primeiro semestre, além de muita matemática, muito cálculo de circuito e tudo mais, teve também, a gente montou uma fonte variável de 0 a 18 volts, que era algo assim muito ilusório, né? Era uma coisa imaginativa, você via toda a teoria e de repente você via algo na prática, o que foi uma coisa muito legal. Naquele primeiro semestre também, a gente fez um projeto elétrico para uma casa, porque a gente teve instalação elétrica residencial. Que desgraça! Misericórdia! 2014 foi um ano muito problemático, né, por conta da Copa do Mundo. Foi um ano bem difícil de assemelhar ali, teve problemas de dias, né, por conta da Copa, que aulas tiveram que ser adiadas e tudo mais, e depois tiveram que ser repostas. E como também tinha um negócio de ter que controlar a quantidade de faltas, era meio, né, tudo meio controlado ali, você não podia faltar, tinha dias que estava morto, mas você tinha que ir, tinha que fazer, participar das aulas, não tinha jeito. Por quê? Porque já tinha muita aula que tinha que ser reposta. Então, se você falta nas aulas comuns, aquelas que são repostas de sábado, às vezes você não vai conseguir ir e tudo mais, você vai ter um problema de faltas, e isso podia sim reprovar o semestre. E por ser um curso muito específico, né, na questão
de ser um único curso, né, por ano, só tinha uma sala por ano, se você reprova no primeiro semestre, você só vai poder fazer o primeiro semestre de novo na turma do outro ano. Você ia ficar 6 meses parado para poder refazer aquele semestre. Então era uma coisa que não podia acontecer de qualquer maneira. Uma coisa que aconteceu naquele primeiro semestre que me deu muita certeza que eu tinha escolhido o curso certo, que eu realmente gostava daquilo, foi uma visita técnica que a gente fez bem naquele primeiro semestre para o pátio do metrô em Itaquera. Esse pátio do metrô, né, esse pátio de manutenção do metrô, ele fica exatamente do lado do estádio do Corinthians, do lado do Itaquerão. Eu, que sou corintiano, eu nunca tinha visto o estádio, foi a primeira vez que eu vi o estádio pronto ali, e eu fiquei muito feliz, gostei bastante, apesar de não ter conseguido entrar no estádio nem nada, mas eu fui no centro de manutenção do metrô, e ali a gente viu como funcionava, a gente viu a eletrônica na prática ali, como que ela é colocada nos trens do metrô, e aquilo me deu uma certeza muito grande que eu tinha realmente escolhido um curso que eu gostava, né, que eu realmente ia tirar um proveito daquilo. Depois acabou que a gente foi em outras feiras, né, de exposição e tudo mais, porque tinha que repor as aulas, às vezes não dava para repor no sábado, então eles falavam assim, vai ter uma exposição tal, que é interessante, que tem a ver com essa disciplina, que tem a ver com o curso de eletrônica, então a gente ia, né, conseguir ali a credencial, alguma coisa que comprovasse que a gente foi, e levava para o professor, e ele colocava ali a presença naquela aula. Uma das feiras que eu me lembro bem, assim, que eu gostei muito, foi uma que eu fui até com o Emerson, que já apareceu aqui no canal. A gente foi na feira de carros elétricos, foi lá no AMB, e a gente viu uns carros muito legais, algumas coisas muito, muito diferentes, assim, muito da hora. E é uma coisa que é difícil, né, da gente ter acesso, da gente poder ver, e a gente viu ali alguns carros muito fortes, muito potentes, e que funcionavam a partir de fontes elétricas, né? Eram híbridos, a maioria deles, e tinha alguns carrinhos também que eram totalmente elétricos, e aquilo foi muito legal, eu curti pra caramba aquele dia. Ah, agora eu entendi! Na ETEC eu tive professores muito bons, né? Alguns ali excelentes, que apesar da falta de condições, né, que o Estado dá, eles faziam realmente milagre ali para tentar passar alguma coisa pra gente. Claro que eu tive também professores que foram muito ruins, né, que eles não tinham didática para passar. Eles não sabiam ensinar, eles não sabiam tratar adultos, né, jovens adultos e pessoas mais velhas. Eles não tinham essa capacidade. Mas, com certeza, os que sabiam ensinar, apesar de às vezes serem menos, né, serem em menor quantidade, eles se sobressaíam a esses que não tinham essa condição, né? Foi algo muito bom, algo que realmente fez uma diferença na minha vida. E isso de ter professores bons e ruins, ele serve para ser o exemplo, né? Exatamente de qualquer instituição de ensino, seja ela pública ou particular. A gente vê isso acontecer em qualquer instituição que ensine, né, seja jovens, crianças, adultos, independente de faixa etária, vai ter pessoas que têm aptidão para aquilo e pessoas que não têm essa mesma aptidão. Resumindo, 2014 foi um ano louco por causa da Copa, mas ele passou. Chegou então o segundo ano do curso, o terceiro semestre. Fala, meu povo. Esse vídeo ficou um pouco grande. Então dividi em 2 partes. A parte 2 sai amanhã às 18 horas. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal.